Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês nesse dia 24/6/2020, aula de português, de língua portuguesa do Colégio Olympus para os alunos do segundo ano da EJA, que é Educação para Jovens e Adultos. Gente, que bom estar aqui falando com vocês. Obrigada pela companhia para você que está assistindo esse vídeo, obrigada. Então vamos passar o conteúdo de hoje. A gente vai falar sobre linguagem e funções da linguagem, que às vezes para muita gente tem dificuldade, mas são coisas que a gente usa no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente usa ou vê no nosso dia a dia, tem contato direto, mas que a gente às vezes nem se liga no que é essa função da linguagem. A gente vai conversar sobre isso hoje. Então, bora começar a nossa aula. Eu quero conversar primeiro com você sobre linguagem. A definição do dicionário de linguagem para gente, se você quiser acompanhar também na sua apostila, só voltando aqui um pouquinho, se você quiser acompanhar na sua apostila, está na página 43 da apostila, ok? Página 43. Vai lá, corre lá, pega a sua apostila para você poder acompanhar o nosso conteúdo de hoje da aula de linguagem em função da linguagem. De acordo, né, com o dicionário, linguagem é a faculdade que tem as pessoas de se comunicar umas com as outras, exprimindo pensamentos, sentimentos por palavras que podem ser escritas quando, né? De maneira de falar também é essa linguagem que é relativamente às expressões, o estilo e a linguagem mais obscura. Então vamos lá, vamos falar e voltar aqui falar o que é essa linguagem. Lembra que eu já falei com vocês diversas vezes que quando a gente vai escrever, a gente tem que entender para quem que a gente está escrevendo? Exatamente, né? Tem que avaliar essa nossa linguagem. A gente tem o nosso vocabulário próprio que a gente conversa no dia a dia, tem aquele vocabulário que você usa, aquelas palavras, a forma de falar que você usa na sua casa, que você usa com os seus amigos. É diferente, você conversa de forma diferente, usa expressões diferentes. Numa conversa com seu amigo, bem diferente, essas palavras são bem diferentes da forma que você conversa com seu avô, sua avó, um tio, uma tia, às vezes, né? Então, o que é essa questão da linguagem, né? Quando você vai escrever, vamos voltar justamente para o texto, a palavra escrita, não só para falar, vamos voltar para o texto. Quando você vai escrever, fazer a produção de um texto, você tem que estar muito ligado em para quem você está escrevendo, né? Quem são essas pessoas que você quer acertar com o seu texto? Quem são essas pessoas? Que tipo de linguagem você vai usar para falar com elas? Assim como quando a gente está falando com alguém, a gente escolhe o tipo de linguagem que a gente vai usar para falar com essa pessoa. Quando a gente também vai escrever, tem que também pensar nisso. Quem é o público do seu texto? Quem é que vai ler o seu texto? Faixa etária interfere, cargo, ou seja, escolaridade também interfere. Se você vai escrever para engenheiros, por exemplo, vai ter uma linguagem mais técnica. Mas se você vai escrever para uma pessoa que não entende nada de engenharia, mas é um assunto que interessa para aquela pessoa, você vai caçar umas palavras mais tranquilas que fazem mais parte daquele dia de uma forma mais simples de explicar. Então, quando a gente vai escrever, escrever não é simplesmente colocar as ideias lá, você tem que saber como colocar essas ideias. É um resultado, a apostila de vocês fala que é o resultado de um plano de trabalho, que faz parte desse plano de trabalho, fazem parte as seguintes: informações e conceitos que serão abordados nesse texto, posição crítica que vai ser abordada, que vai ser manifestada durante esse seu texto, o perfil do leitor também, como eu disse para você, né, é importante saber para quem você está escrevendo, e o tipo de reação que você pretende provocar. Então, quando eu tenho essa visão, quando eu vou escrever, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente né, as informações que eu tenho a respeito daquele assunto. Quais são o que eu conheço sobre aquele assunto? Quais as informações que eu vou usar? Às vezes eu conheço muita coisa sobre aquele determinado assunto sobre o qual eu pretendo escrever, mas elas não se conectam, elas não fazem, não vão todas caber dentro do seu texto, porque às vezes algumas são irrelevantes ou são já de outra linha que não faz parte daquele tema proposto.
Você vai fazer a posição crítica. O que é essa posição crítica? Por que você quer escrever? Qual que é o seu ponto de vista em relação a esse assunto, muitas vezes? Você vai também pensar no perfil do seu leitor, quem é que está lendo, para quem você vai escrever. Como eu disse para você, faixa etária interfere, se é homem ou mulher interfere, profissão interfere, escolaridade vai interferir, né? E nessa questão onde, por exemplo, às vezes a região, até mesmo a região em que essa pessoa mora, vai interferir na forma como você vai escrever. Lá, por exemplo, quem mora aqui não usa, aqui no Pará ou na nossa região, aqui de Novo Repartimento, muitas vezes não usa as mesmas expressões linguísticas de quem mora, por exemplo, lá no Sul. Né? São expressões muito diferentes. Então, até mesmo essa regionalidade vai interferir na forma de para quem eu estou escrevendo, que é o perfil desse leitor. E o último, quando eu vou escrever, a última coisa que eu vou avaliar é o que eu pretendo com esse texto. Qual que é a finalidade? O que eu quero despertar na outra pessoa que está lendo o meu texto. Então, quando a gente tem a gente pensa nisso, né? A gente vai escolher qual vai ser a linguagem que nós vamos usar. Não adianta nada eu ter 1 milhão de informações se eu não souber organizá-las e com as palavras e as expressões certas. Porque, por exemplo, se eu for escrever um texto sobre a televisão para a maioria das pessoas e escrever termos técnicos, os termos que são usados, né, na produção do jornalismo ou então numa produção de um programa de televisão, for usar os termos técnicos, aquela pessoa não vai entender ou vai entender muito pouco ou ficará confusa na hora de ler o texto, se ela não faz parte desse meio, né, de quem trabalha na televisão. Se eu usar palavras muito técnicas. Então eu tenho que pensar nessa questão. Não adianta nada eu ter muita informação se eu não pensar bem nessa linguagem, né? Se eu não conseguir expressar usando as palavras adequadas para quem vai ler o meu texto. Por exemplo, textos acadêmicos, artigos acadêmicos, eles têm uma linguagem mais pesada, né? Uma linguagem uma linguagem bem formal. E por quê? Porque quem vai ler aquele tipo de texto, ele está preparado, ele está inserido naquela linguagem, ele conhece aquelas palavras, então são textos mais complexos, né? Tem muitos argumentos e são muito detalhados. Textos de opinião, por exemplo, que a gente vê em revistas, jornais, esses textos, geralmente eles são mais simples, mais objetivos, porque eles estão se dirigindo a um universo muito mais amplo de leitores. Enquanto textos acadêmicos, por exemplo, eles estão voltados para um ramo específico, para um tipo específico de pessoas, que são pessoas que estão em busca ou da formação acadêmica, né, na formação universitária, ou alguém que já está naquele meio e é um estudioso, é um texto mais pesado, mais detalhado, com um vocabulário diferente. Já o texto de opinião é um texto que todo mundo, é um universo maior de pessoas, desde o cara bem simples que trabalha no campo, ou uma empregada, né? Eu não gosto da palavra empregada doméstica, eu vou falar um trabalhador doméstico, o médico, o advogado, o vendedor, todos esses terão acesso a esse tipo de texto. Quando eu usei esses exemplos aqui de profissões, apenas exemplos, né? A gente sabe que existem pessoas que têm, né, que têm diferenças na hora de interpretar os seus textos e tem essa facilidade independente do grau de escolaridade. Tem gente que tem essa facilidade, mas eu estou usando de universo geral, na maioria das vezes, ok? Então, é isso que eu tenho que pensar, né? Por exemplo, eu tenho linguagens que são mais delicadas, mais cerimoniosas, mais cheias de coisas, porque estão direcionadas para um público ou num momento em que elas são mais adequadas. Então, a gente tem que pensar nisso tudo, quando a gente percebe que a linguagem dos textos que nos rodeiam aí, ela não é gratuita, como diz a apostila de vocês, realmente ela não é gratuita, não aparece do nada. Ela é cuidadosamente pensada para atingir determinados objetivos. Então, quando eu falo, né, que essa linguagem, o texto que você lê na sua apostila, o texto que você lê lá na Bíblia,
o texto que você acompanha na rede social, ele não foi simplesmente escrito a toque de caixa, de qualquer forma. Ele foi totalmente pensado, ele foi trabalhado para atingir um determinado objetivo. Isso acontece muito em campanhas políticas, por exemplo, em campanhas publicitárias na internet, né? Ali é tudo muito pensado, não só na internet, mas no rádio, também na televisão. Aquilo tudo foi pensado, essa propaganda foi pensada para te levar a chegar a um objetivo. E por isso que a gente vai estudar agora essas funções da linguagem que fazem parte muito desse universo em que tudo é pensado para atingir um objetivo, o objetivo maior é proposto ali. Então, primeiro vamos pensar aqui, né, o que é funções de linguagem. Quais são essas funções de linguagem? O que elas representam? O que elas são? Então, vamos lá. Funções de linguagem, quando eu falo em função de linguagem, é as funções da língua que nos levam a perceber as diferentes intenções dos textos, né? Ou seja, quando você escreve, você tem, como eu disse lá atrás, você tem um tipo de reação que você pretende provocar. E dependendo dessa reação que você pretende provocar na pessoa que vai ler o seu texto, é que você vai olhar, né? Vai escrever. Você vai detalhar até as palavras que você vai usar, vai interferir naquela forma como a pessoa vai pensar no final. Então, essas funções da linguagem são as formas como cada indivíduo usa e organiza essa fala, essa escrita, levando em consideração qual é essa mensagem que ele quer passar, o que está por trás dessa mensagem. Cada uma das funções de linguagem, elas determinam um papel fundamental relacionado ao elemento a elementos presentes na comunicação. Esses elementos quais são os elementos da comunicação? São emissor, receptor, mensagem, código e contexto. E juntando esses elementos da comunicação, as funções da linguagem, né, elas vão determinar as intenções de comunicação. Então, vamos explicar aqui um pouquinho para vocês, né, esse esqueminha da função de linguagem. Quando eu falo em função de linguagem, quem é o meu emissor? O meu emissor é aquele que está emitindo a mensagem, é aquele que pode ser um indivíduo ou pode ser um grupo, ou seja, é aquele que quer passar aquela mensagem. Pode ser uma única pessoa, pode ser um grupo que quer mostrar a sua visão. Logo depois, eu tenho o receptor. Quem é o receptor? É aquele que está recebendo a mensagem. É aquele que pode ser uma única pessoa ou pode ser um grupo. Quando eu falo em um grupo, vamos pensar na questão de rádio, por exemplo. O rádio, ele passa uma mensagem, né? No caso, ele passa uma mensagem e aí um grupo imenso escuta. Às vezes você escuta o rádio sozinho na sua casa, ou você vê a televisão sozinho aí na sua casa, sozinha. Só que essa mensagem está sendo passada por um grupo. E é a partir daí, né, que vai se interpretar essa mensagem. Mas qual era o fundo dessa mensagem? Qual que é o contexto dessa mensagem, né? Então a gente tem, primeiro, emissor, que é aquele que fala, pode ser um indivíduo ou um grupo. Eu tenho o receptor, é aquele que recebe essa imagem, que recebe essa mensagem, recebe essa mensagem. Pode ser uma única pessoa, pode ser um grupo. Eu tenho a própria mensagem. A mensagem, ela é o que se fala, é aquilo que está sendo transmitido. Nessa nossa mensagem aqui, quando a gente tem a mensagem, a gente tem a função poética que a gente vai explicar mais à frente. Logo depois, a gente tem também o referente ou então chamado de contexto. O que é referente ou contexto? É o assunto da mensagem. Eu tenho o que se fala, né? Ou seja, aquilo que eu vou transmitir, que é a mensagem. Eu tenho o referente ou contexto, que é o assunto da minha mensagem. Tenho também o canal. O que é o canal? É o meio pelo qual a mensagem é transmitida. E tem o código. O código é a combinação de signos utilizados na transmissão da mensagem. Esse código, quando a gente fala signos, né, a gente tem as letras e às vezes até mesmo as imagens fazem, opa,
Errei o lugar. Até mesmo as mensagens, as imagens fazem parte da, desse contexto aí, né, desse código. Para entender melhor o que é essa função de linguagem, é necessário que a gente entenda a classificação dessas funções de linguagem, o que cada uma representa, quando é que eu uso cada uma delas. Então, vamos começar com as nossas funções. Lembrando, gente, que função de linguagem é a forma como eu falo, viu? É a forma como eu escrevo, o que eu vou usar para falar, ok? Então, vamos lá. A minha primeira função de linguagem, ou seja, aquilo que eu uso para me comunicar, a forma como eu uso para me comunicar, a primeira dela é a nossa função referencial. No livro de vocês, ela é também chamada de informativa ou denotativa. Essa função de linguagem, ela tem um caráter informativo. Simples, informar. Ela tem um caráter informativo, ela dá prioridade a fatos concretos, fatos que realmente aconteceram, as circunstâncias. O referente, lembrando para vocês que o referente é o assunto da mensagem que vai ficar aí em evidência. Quando eu estou na função referencial, eu tenho isso, né? O assunto da mensagem vai ficar muito evidente. Quando eu tenho essa função referencial, quais são as características da função referencial? Essa função referencial, geralmente, você vai encontrar ela muito em textos de jornais e revistas, livros científicos, livros didáticos, textos técnicos. Por quê? Porque ela tem a característica de ser o quê? Direta, clara, objetiva. Né? Vamos dizer assim, que ela é preto no branco. Ela tem a função de espalhar uma realidade, né? As ideias. Então, ela é muito direta, clara e objetiva. A gente encontra muito essa linguagem, né? Como eu disse para vocês, em textos de jornais, livros científicos, livros didáticos e também, né, em livros técnicos. As principais características da função referencial é a informação é passada de forma clara e objetiva. Ela não envolve aspectos subjetivos ou emocionais, ou seja, não tem espaço para a imaginação aqui. É apenas o que aconteceu, é detalhado, descrito o que aconteceu, o fato. Ela tem a utilização de linguagem denotativa e utiliza a terceira pessoa do singular ou do plural para contar essa história. Vamos passar aqui então para um exemplozinho rapidinho de função referencial. Escolhi para vocês uma notícia de hoje, que foi publicada no site G1, não cabe a notícia toda, dei apenas um print aqui para ficar mais fácil. É sobre uma nuvem de poeira Godzilla que viaja a 10 mil quilômetros do Saara para as Américas. É uma nuvem gigante aí de poeira, né? Que pode cobrir um território maior que os dos Estados Unidos e do Canadá juntos e tem efeitos no clima e na saúde das pessoas. Isso aqui, essa notícia, como disse para vocês, a função, né, referencial, ela está muito ligada à informação. Então, coloquei uma notícia para vocês que fala justamente disso, né, sobre essa questão do que está acontecendo, é a informação, sem opinião, sem emoção, sem espaço para você interpretar nada. É apenas a informação, é a verdade nua e crua, quase. Vamos lá. Não, gente, quando eu falo quase a verdade nua e crua, porque às vezes, né, o que é verdade para um pode não ser verdade para o outro. Então, essa definição de verdade, esse conceito de verdade, às vezes vai mudar para um e para outro. Mas aqui eu estou falando de fato, né? Então, essa função referencial ela tem muito a ver com a realidade, o fato, a informação. Então, eu resolvi colocar uma notícia para vocês. A gente vai passar agora para a função emotiva. Mas o que é função emotiva, professora? Função emotiva, por que será que ela tem esse nome, hein? Essa função também chamada de expressiva, ela é chamada de função emotiva ou então a função expressiva. Ela tá ligada e tem uma linguagem que reflete emoções e sentimentos. Ela é usada quando o emissor centraliza a linguagem em si mesmo. Ou seja, né, o livro de vocês também fala disso, né, que ela retrata subjetividade,
subjetivamente a realidade, apresentando um emisor voltado para si mesmo, que é o texto de vocês também fala aqui na página 43, ó. Tô acompanhando aqui também, fala justamente isso, né, na apostila de vocês, que ela tem uma linguagem mais voltada para si mesmo, é o comum utilização de verbos e pronomes na primeira pessoa. Lembra o que é a primeira pessoa? Eu, né? É o eu, tá muito focada no eu. E ela enfatiza emoções, avaliações, opiniões, sempre do emissor. Nunca se importa com o geral, né? Ela está se importando com o escritor, quem está escrevendo. É só a opinião dele que vai valer aqui. Né? Por isso mesmo que ela tem esse nome de emotiva ou expressiva. Por quê? Tá, a emoção de quem está escrevendo vai estar ali, a opinião dele vai estar muito ali presente, é ele que está escrevendo. Quando, lá na função referencial, um jornalista escreve uma notícia, ele não reflete a opinião dele, ele está refletindo o fato. Então, lá ele é o profissional que escreveu um fato. Quando tem a função emotiva é quando a gente escreve aquilo que a gente acha, o que a gente pensa. Quando o seu amigo, por exemplo, ou a sua amiga pede opinião sobre uma roupa para sair, né? Você vai dar a sua opinião de acordo com a sua emoção, né? Aí muitas vezes a gente fala, eu não usaria. Não é assim, às vezes? Eu não usaria, ou eu não faria. É quase isso, né? É quando você vai dizer a sua opinião, a respeito de você, do que você pensa. Então vamos lá. Onde essa função emotiva ou expressiva é usada? Quando é que ela é usada? Ela é usada em depoimentos, cartas pessoais, autobiografias e entrevistas, né? Por quê? Depoimento. Quando você está falando de depoimento, a gente liga depoimento muito à questão de judicial, né, lá na polícia, não, né, o depoimento sobre um determinado assunto, a sua opinião sobre um fato, quando você está dando depoimento para uma pessoa, você vai usar o quê? As suas intenções, as suas emoções, o que você acha sobre aquele determinado assunto. Cartas pessoais também, né, cartas pessoais, quando você vai contar o que está acontecendo. Autobiografias nada mais são do que o próprio, né, personagem ali daquele texto, ou ele está escrevendo, ou ele ditou para alguém escrever. Biografia e autobiografia tem diferença, só lembrando que biografia é escrito por alguém que pesquisou a vida daquela pessoa, ou ele pode até ter entrevistado aquela pessoa, mas ele não escreveu só o que aquela pessoa falou, ele buscou outras informações, o autor daquela biografia, ele estudou a vida da pessoa e resolveu escrever os fatos que ele achou mais relevantes. Na autobiografia, ou o próprio retratado no livro, ou naquela história. Ou ele mesmo escreve tudo, ou ele dita o que ele quer exatamente que seja escrito. Ou seja, ele está contando a história dele e é ele que manda. É o ponto de vista dele. E entrevistas também, né? Afinal de contas, a pessoa está falando de si e do que ela acha. Quais são as características dessa função emotiva ou expressiva? A mensagem transmitida nessa função expressiva ou emotiva, a mensagem transmitida, ela é de forma subjetiva, ou seja, de acordo com a visão de quem está escrevendo. Ela utiliza pontos de exclamação e reticências para uma entonação emocional, né? Ou seja, só relembrando aqui, recapitulando, que quando a gente está falando, tem todo um conjunto, né? A nossa expressão, o nosso tom de voz, a forma com que a gente está falando, a forma com que a gente está olhando para aquela pessoa. Então, isso vai dar, né? Se você quer fazer uma ironia, né? Falar uma ironia, você vai mudar seu tom de voz, expressão do seu rosto e tudo mais. Isso vai determinar o que você está falando e aquela pessoa vai interpretar. Quando você... Eita, o sol tá batendo forte aqui, ó. Vou mudar aqui de posição, peraí. Quando você está num texto... Olha, a luz ficou aqui estranha, olha. Peraí. Olha aqui, assim, olha. Vou arrumar um jeito de tampá-la aqui. Quando você está escrevendo, a pessoa que está do outro lado não consegue ver seu rosto, não sabe o seu tom de voz, então
a gente usa a sinalização justamente para dar essa entonação, a sinalização, né, no contexto do texto é para dar essa entonação. Qual é né, para a pessoa entender quando é que você está usando ironia, quando você interrompeu um pensamento. Então, por isso mesmo que nessa função emotiva ou expressiva, é utilizado muito essa questão dos sinais, porque os sinais, principalmente exclamação, exclamação quer dizer uma opinião, e reticências, né? As reticências quer dizer que você teve uma hesitação, que você teve um pensamento interrompido, ou que você quis dar um suspense ali naquela sua fala, e por isso mesmo aqui cabe muito bem esses dois sinais. E eu tenho outra característica dessa função, que é o texto em primeira pessoa do singular ou do plural. A outra função de linguagem que a gente vai estudar agora exemplo, né, gente? Exemplo de função emotiva. É um texto chamado do Mário Quintana, chamado Autorretrato. No retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore. Às vezes me pinto coisas de que nem tenho mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que me busco, pouco a pouco, minha eterna semelhança. No final, que restará? Um desenho de criança corrigido por um louco. Fala, né, de sentimento, acho que de uma busca, né, de quem ele é, para expressar quem ele é, e fala dele, né, dessa busca dele por quem ele é, e por isso mesmo fala de si e lembra, né, que é a característica da função emotiva ou expressiva é justamente esse falar de si. Vamos lá, agora a gente tem função conativa. Função conativa, ela tem um nome muito, muito difícil, às vezes a gente falar, não está muito comum aí. Mas essa função conativa, a gente vê ela muito, 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 e às vezes a gente não se liga. Essa função conativa ou apelativa é a função que contém uma linguagem usada quando o objetivo do emissor, ou seja, aquele que está emitindo a mensagem, aquele que está falando, ele quer influenciar o receptor, com o objetivo de convencer a fazer alguma coisa. É como se ele estivesse te dando uma ordem mesmo. É como se ele estivesse te dando uma ordem. Quando é que a gente tem essa função? Quando é que ela é usada? Mensagem publicitária, propaganda, livro de autoajuda, discurso de político e sermão religioso. A gente tem muito disso. Essa função está muito usada na publicidade, na propaganda, nos livros de autoajuda, nos discursos de políticos e sermões. Por quê? Vou falar do sermão da igreja. Quando você está lá na igreja e a pessoa está fazendo a pregação, ela quer te convencer sobre aquilo que está escrito lá na Bíblia. O político, né? O político, ele quer o quê? Te convencer que ele será a melhor opção, que o que ele faz é o certo, né? Que ele está comprometido com os anseios da população. Livro de autoajuda também, né? Afinal de contas, o livro de autoajuda está dizendo o que você deve fazer. E quando alguém está te dizendo o que fazer, é uma ordem, tá nessa função conativa ou então apelativa. Eu tenho isso muito presente nas propagandas, óbvio, né? Nas propagandas, afinal de contas, o cara quer te convencer que aquele produto é o melhor, que você deve comprar aquele produto, pois afinal de contas ele é o melhor do mercado, vai mudar a sua vida. E na publicidade também, né? Essa questão do te convencer, às vezes até dá uma ordem, né? Quem é que lembra da propaganda do batom, que era extremamente sugestiva,
Era compre batom, compre batom. Outra propaganda que eu acho que faz muito disso também, né? Te convence, é porque eu tô chegando o pano pra lá que é vermelho, tá refletindo. Outra propaganda que tem muito dessa questão de te convencer pelo lado emocional é as propagandas da Coca-Cola, né? São propagandas lindas, com músicas que tocam o coração. Então, tá te convencendo que aquele é o melhor produto e ainda agrega um valor de felicidade àquele produto. Vamos lá para um exemplo? O exemplo que eu tenho aqui é da Garoto, é, que foi usada de uma forma muito legal. A gente tem tantas outras. A gente tem uma outra de um. Quem lembra do filme Tropa de Elite? Podia ter colocado aqui, acabei esquecendo. Do filme Tropa de Elite, tem um hortifruti que usou esse mote, né, do Tropa de Elite, aí era Horta de Elite. A propaganda ficou muito legal, convenceu, aí todo mundo achou muito bacana, né, elevou o nome da marca. E justamente por isso, porque usou uma forma divertida, mas para convencer a pessoa de que era o primeiro. Afinal de contas, os outros não eram o número um, né? Os outros tinham que pedir para sair. Mas vamos voltar aqui, por exemplo. Tá com raiva do seu namorado? Morde aqui. Serenata de amor. Não tem humor que resista. Ou seja, tá dizendo o seguinte: se você estiver chateado, irritado, nervoso, você pode comer um serenata de amor que tudo vai passar. Que fofinho. Próxima função que nós vamos estudar, a função metalinguística. Função metalinguística, essa aqui, às vezes você vai ficar pensando, gente, quando é que tem essa tal de função metalinguística? Professora, mas esse nome é muito complicado, tem a ver com física? Não tem. Quando é que no discurso, ou seja, no texto, eu tenho a minha função metalinguística? Ela é usada quando fala dela mesma. Ou seja, quando o emissor da mensagem usa um código para explicar o próprio código. É destinada à explicação das próprias palavras. Quando a gente usa uma frase para explicar o significado de uma frase. Ficou estranho? Então vamos lá. Vamos falar aqui. Função metalinguística. Onde que eu uso ela? Em gramáticas, afinal de contas, gramáticas, os livros de gramáticas mesmo, de português, de inglês, esses livros estão usando a língua, né, o código para explicar o próprio código, ou seja, está usando a língua para explicar a própria língua. E dicionário também é isso, né? É um livro explicando o significado das palavras. Então aqui eu tenho a função metalinguística, quando eu uso o código para falar do próprio código. Um exemplo que eu acho que fica fácil de entender, vamos usar aqui. Quando eu tenho um documentário falando sobre documentários. Tem muitos documentários que assim, tem um grande filme, por exemplo, e aí a gente tem um documentário sobre aquele filme, que fala o tempo inteiro daquele filme, ou um documentário de um outro documentário, isso também é a função metalinguística. Ela tem função explicativa, a metalinguística nada mais é do que ter a função explicativa. Ela é para explicar, para ensinar. E ela utiliza o código como tema da mensagem. Ok? Vamos para. Eu tenho um exemplo aqui de metalinguística para passar para você. Ai, Jesus amado. Olha, esqueci de colocar ele aqui. Gente, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Vamos lá, vamos passar para a próxima, a fática. A função fática, quando é que eu tenho função fática no meu texto? Como é que eu vou usar a função fática? E quais são as características dela? Ela tem uma linguagem usada quando o emissor quer confirmar se está sendo ouvido. Ela usa de situações em que não é importante o que se fala, nem como se fala, mas é esse contato, ou seja, a função fática vai priorizar o contato entre receptor e o emissor, ou entre emissor e receptor, ou seja, é quando eu quero confirmar que aquela pessoa realmente está ali. Nessa função, não existe muito a intenção da mensagem.
Pode ser, por exemplo, eu posso usar a função fática no início da minha mensagem, ou seja, eu posso usar outras funções depois, ao longo do meu texto? Posso, mas muitas vezes eu posso começar o meu texto usando a função fática, que é quando eu priorizo, eu quero ter certeza de que aquela pessoa está realmente ali escutando a minha mensagem. Como, por exemplo, quando você quer mandar uma mensagem para um amigo seu, você escreve, ei, tá aí, oi. Pois é, saudação é função fática. Conversas telefônicas também são funções fáticas. Quais são essas características? Então, saudações, interações entre pessoas no discurso, é quando eu pergunto e a pessoa responde, por exemplo, testa o canal de comunicação para ver se ele realmente é eficiente, se a outra pessoa que está do outro lado realmente vai entender a mensagem, está te entendendo. Utiliza interjeções e onomatopeias para que esse discurso seja mantido. Então tá. Quando eu quero mandar uma mensagem para alguém, eu não mando oi. Se eu for uma pessoa muito conhecida, eu já escrevo aqui. Eu tenho uma amiga minha que acabou de mandar uma mensagem aqui, que é a Laís. A Laís, ela não manda para mim quando ela quer, ela não manda assim, oi, ela já escreve assim, aí, eu sei que é ela. Então, só da mensagem chegar aqui, mesmo se não tivesse registrado, acho que eu saberia que é ela. Então, o que é essa função, né, a fática? A função fática é justamente priorizar esse esqueminha, né, dessa interação, é ter a certeza de quem está do outro lado, ele está realmente me escutando. Então vamos lá, exemplo, vamos achar aqui o exemplo da função fática. Exemplo da função fática, como eu disse para vocês, é uma saudação, é uma interação, é o alô. A pessoa do outro lado vai te responder se ele está escutando, né? Quando você coloca oi, tudo bem? É uma interação fática. Você quer que a pessoa tenha interação com você para se certificar de que quem está do outro lado está te entendendo. A gente tem também a função poética. Função poética é a nossa última função que a gente vai estudar. O que tem a nossa função poética? Como o próprio nome já diz, né? Será se ela tem alguma característica em relação à poesia com esse nome, né? Função poética. A função poética, ela usa uma linguagem quando há preocupação por parte do emissor com o ritmo da frase. Ou seja, é quando eu me preocupo com o som da palavra, a sonoridade das palavras, com o jogo de ideias. Ou seja, quando o emissor está preocupado mais como ele vai dizer do que com o que ele vai dizer. Lembra lá na Fática? Na Fática ele não estava preocupado do que ele ia dizer. O interesse aqui, né, dele não era a mensagem, não era, né, interação. Ele queria o quê? Saber se o canal era eficiente, o canal de comunicação estava sendo eficiente, se a pessoa estava lá realmente, ou seja, ele queria estabelecer essa conexão, então por isso mesmo usava a saudação. Já aqui, na função poética, eu me preocupo muito mais com a sonoridade das palavras, com as palavras do que eu vou usar, eu me preocupo muito mais com como eu estou falando do que com o que eu estou falando. Né? A forma como aquilo está sendo dito para que impacte. Aqui eu quero causar um impacto. Então, por isso mesmo, eu me preocupo não com a mensagem, mas como essa mensagem está sendo transmitida. Essa função de linguagem ela é própria da obra da literatura, mas ela não é exclusiva dela. A gente pode ter ela em diversos locais. Então, onde é que eu posso usar a minha função? Quando é que eu uso essa função poética? Eu uso em poemas, em obras literárias, em letras de músicas, também em propagandas, em expressões cotidianas de valor metafórico. Né? Quais são as características dela? Utiliza a linguagem bem elaborada, tem figura de linguagem, né? Utiliza outras figuras de linguagem, ela utiliza palavras em sentido conotativo,
tem muito em propaganda e ela tem expressões, como eu disse para vocês, esses, né, valores, tem, tem metáfora, né? Tem expressões cotidianas de valor metafórico nessa função aí. Ou seja, né, eu vou fazer comparações, mas vou preocupar muito com a forma como eu vou dizer, as palavras que eu vou dizer, como essa mensagem vai chegar lá, porque afinal de contas aqui eu estou preocupado como é que as palavras vão se combinar. Então, vamos lá aos exemplos da função poética. Eu tenho aqui primeiro um texto que você tem que ter um pouquinho de imaginação para ler. Na tarde fria porque a gente tem que ficar pensando como é que começa, né? Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunta em prosa: existe coisa mais gostosa? Pensa bem, lembra que eu falei que aqui é como eu estou dizendo e não o que eu estou dizendo? O cara se preocupou de uma forma extrema com as palavras. Aqui rima, aqui tudo rima, olha. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Tudo rima, né? E me pergunto, em prosa, existe coisa mais gostosa? Ou seja, teve a preocupação, ele queria dizer que em julho, provavelmente estava frio, né? Ele sentiu o cheiro do café, né? Queria beber aquele café porque estava quentinho e depois que ele bebeu aquele café, julho tá quente, tá frio para lá, né? Aqui é um calor, mas né, tirando o norte aqui, as outras regiões fazem um friozinho lá no sudeste, no sul, agora faz um frio gigante. Então ele queria dizer que estava frio, queria tomar um café, aquele café gostoso, estava quentinho. Ele tomou e pensou, né, que coisa boa tomar esse café. Ele poderia dizer, sim, poderia, mas ele quis florear, né? Afinal de contas, aqui se preocupa como é que eu vou dizer, como é que eu vou impressionar essa pessoa escrevendo. Ele rimou, além de rimar, ele escreveu o poema dele em formato de xícara, né? Uma xícara saindo as fumacinhas aí, olha. A gente também tem aqui uma propaganda. Tomou Doril, a dor sumiu. Rimou, né? Eu podia dizer, toma Doril, que rapidinho a dor de cabeça vai passar, a dor vai passar. Mas ele não, ele quis rimar, ele teve uma preocupação toda, né, com a mensagem. Ele queria passar, lógico, né, que o Doril era o melhor medicamento, mas a preocupação aqui não tem escrito o melhor medicamento, né? Tem a preocupação como que ele vai dizer isso, então tomou Doril, a dor sumiu. Né, já bate assim, a pessoa consegue entender muito bem o recado sem usar as palavras melhor e tudo mais. Ele faz essa ligação de rima e de palavras que faz a pessoa entender lá na frente o que ele gostaria, mas foi de uma forma bem sutil, pois teve essa preocupação com a forma que é escrito. Então, as funções de linguagem, se vocês forem ver bem, a gente usa ela em diversas vezes. Quando você quer dizer para alguém, né, quando você quer fazer com que você seja entendido ou que você passar realmente o que aconteceu, o que você vai usar? Vai usar a primeira função que a gente estudou lá. Quando eu quero passar um fato, quando eu quero descrever algo que aconteceu, passar uma informação, eu vou usar a minha função referencial, né? Ela tem como principal objetivo informar sobre um determinado assunto, vai ser a informação transmitida de forma bem objetiva, vai informar sobre a realidade com provas e dados concretos e ela é muito impessoal. Já na minha função emotiva, tem como principal função transmitir os sentimentos e as emoções do emissor, ou seja, de quem está emitindo a mensagem, quem está escrevendo. É a transmissão de mensagens subjetivas, ela é muito pessoal. Quando a gente tem também a função, né, quando a gente quer convencer a pessoa a comprar um produto, ou né, principalmente de que o meu discurso é o melhor, é o certo, eu tenho a função apelativa, ou então conativa, que eu quero influenciar, convencer, persuadir o receptor da mensagem. Vou usar os verbos no imperativo, e é muito usado em propaganda, como eu digo, livro de autoajuda, discurso de político.
Temos também a função poética, que foi a última que a gente estudou agora, que tem como principal função transmitir uma mensagem bem estruturada, com palavras selecionadas para produzir um efeito estético. Ou seja, que eu estou muito mais preocupado como eu vou transmitir a mensagem do que com a mensagem em si. Tem também a função fática, que tem o objetivo primordial de estabelecer esse canal de comunicação, de fazer com que o canal de comunicação, lembra que lá no início tem aquele esqueminha? Ou seja, aqui eu estou mais preocupado com o canal de comunicação para ver se ele é eficiente, se ele funciona. Eu vou ter o uso de frases interrogativas para obter respostas, vou utilizar interjeções e onomatopeias para manter o discurso. E eu tenho a função metalinguística, que eu uso um código para explicar o próprio código. Tem uma função explicativa, ou seja, né, quando o dicionário, por exemplo, está explicando sobre as palavras, né? Afinal de contas, o dicionário nada mais é do que um grande explicador do sentido das palavras. Então, vamos passar para a atividade, gente. Hoje nós estudamos sobre as funções de linguagem. E eu acho muito importante que a gente, né, faça esse estudo, porque a gente pode ter texto, às vezes, que vão ser usadas duas funções. Pode ter texto que você vai usar essas funções de linguagem. Eu acho importante vocês conhecerem. Então, vamos lá. O que eu quero? Pera aí, que tem um negocinho da atividade, né, para ficar mais... Atividade. Atividade de hoje, eu gostaria, seguinte, na página 45, vamos lá, página 45, vocês vão responder a questão 1, a questão 2, A e B, e a questão C também. E vocês também vão responder para mim a produção de texto do texto 1, apólogo. As questões aqui vão do 1 até o 8, ou seja, aqui já está na página 46. Página 45, do 1 a 1 e a 2 até a letra C. E na página 46 da apostila de vocês, a produção de texto do 1 até o 8. Essas atividades devem ser entregues até... Hoje é dia 24. Até dia 28, que é domingo. Vale ponto, então façam e me enviem. Não precisa escrever o enunciado da questão, ou seja, a pergunta. Só coloca qual que é a página, qual que é a questão e a resposta, ok? Qualquer dúvida é só me chamar. Um forte abraço. Espero que todos tenham entendido o conteúdo. Qualquer coisa, em caso de dúvida, só mandar mensagem. Um forte abraço a todos. Fiquem todos muito bem e em casa, se possível, porque a Covid-19, infelizmente, não tá tendo aquela danadinha daquela curva. Então, vamos preservar a vida de quem a gente ama e a nossa saúde também. Beijo, tchau, tchau.